Então a gente vai falar sobre Virgínia. A gente vai ver o caso clínico, só para manter, porque provavelmente nas avaliações, vai aparecer Virgínia lá também, tá? Já que minha abordagem é voltada para... Porque esse aqui era o meu celular que estava para citologia, as alterações bioquímicas e genéticas, a gente vai focar hoje em um distúrbio e tentar entender o que é que essa paciente tem. Então, olha só. É o terceiro caso clínico que a gente está vendo e eu vou ler para vocês. Virgínia, 60 anos, procurou a unidade de saúde da família do bairro Novo Horizonte, se queixando de dores nas articulações e perda de unidades dentárias. Após a avaliação do cirurgião dentista, a mesma foi encaminhada para o médico da unidade de saúde da família. Na anamnese, a paciente relatou que não tem histórico familiar de hipoparatireoidismo ou deficiência de vitamina D. No entanto, a mesma relatou que foi submetida a uma cirurgia de redução de estômago, gastrectomia, 5 anos antes. No exame laboratorial, a paciente apresenta níveis normais de paratormônio e níveis reduzidos de vitamina D3 ativada. Alguém sabe o nome? Vocês já tiveram essa aula comigo? Lá no primeiro ciclo, vocês lembram o nome da vitamina D3, né? Calcitriol é o nome mais simples, mas é um alfa-25 de hidrocolecalciferol D3. O cálcio, é como eu vou querer na prova, tá? O cálcio apresenta-se dentro dos valores normais. Então, a aula hoje a gente vai falar sobre a glândula paratireoide e a importância dela no metabolismo do cálcio, tá bom? Então, a paciente, ela foi para a unidade de saúde da família. Qual é a queixa clínica que ela apresentava? Dores nas articulações e perda de unidades. Qual o piloto? Essa mochila aqui. Não, mas não. Você não consegue dizer o que ela Então, ela tem dores nas articulações e perda de unidades dentárias. Além disso, lá nos exames laboratoriais, o que é que ela apresenta ali? Além de dor nas articulações e perda de dente. Cá embaixo. Então, ela, como aqui um relato, ela fez uma gastrectomia, tá? Uma redução de estômago. E no exame laboratorial, a paciente apresentava níveis normais de paratormônio e níveis reduzidos de vitamina D3 ativada. Então, D3 está baixo, né? O que será que está causando nessa paciente as dores nas articulações e a perda de unidades dentárias? Quando eu falo sobre perda de dente, aqui nesse caso, não é o dente esmaltado não, tá? Ele não vai ter perda óssea. Mas eu estou falando, na verdade, da estrutura que dá suporte aos dentes. Então, ela está tendo um processo de reabsorção óssea. Vocês viram desde lá no primeiro ciclo, desde sistema da primeiro semestre, sistema musculoesquelético, que o osso ele tem uma porção interna orgânica, trabeculosa, não é isso? E uma porção externa inorgânica, que é o que dá rigidez ao osso. Então, o osso ele é formado de deposição de fosfato de cálcio, que a gente chama de hidroxiapatia. Mais de 99% do cálcio do nosso corpo está depositado na matriz óssea, dando rigidez aos ossos. Mas aquele menos de 1% de cálcio que está livre no nosso plasma e dentro das células é que serão essenciais para o funcionamento do corpo. Por exemplo, quando vocês viram no semestre passado o sistema nervoso, para que serve um impulso nervoso? Para que serve um impulso nervoso?
Porque você tem que... Vocês viram lá, com certeza que vocês viram os processos de despolarização, repolarização, hiperpolarização e repouso. E o que isso significa? Pense, a gente está o tempo todo em contato com o meio externo e o meio interno. A gente está recebendo o sinal o tempo todo. Sistema aferente manda informação para o cérebro e depois precisa emitir uma resposta. E essa comunicação entre neurônios e neurônios, neurônios e tecidos, dependem de sinapse, depende de impulso nervoso. Então, esse processo de despolarização elétrica serve com a finalidade de se comunicar ou de comunicar dois tecidos diferentes. E essa comunicação é feita através dos neurotransmissores. Só que, para que um neurotransmissor se comunique com o outro, alguém precisa estimular a exocitose. Quem estimula a exocitose é o cálcio. Então, a despolarização, o impulso potencial despolarizante, vai abrir canais de cálcio dependentes de voltagem lá no terminal axonal, e a entrada de cálcio que vai sinalizar a liberação da vesícula contendo o neurotransmissor. Então, o cálcio, para além da formação da matriz óssea, é essencial para a sinapse nervosa. Vocês também viram lá em fisiologia, minha parte é bioquímica, tá? Mas vocês viram em fisiologia que o cálcio também vai ser importante para aquele músculo esquelético e músculo cardíaco. Contração. Contração. Então, na verdade, a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, que se liga lá na tropomina, que movimenta a tropomiosina e permite que a miosina rache a actina, fazendo a contração do músculo esquelético, do músculo liso e do músculo cardíaco. Então, o cálcio também vai ser essencial para contração muscular. Além de ser importante na contração muscular, vocês, não sei se é regressão de defesa, estudos hemodinâmicos, você está olhando para eles. Então, vocês, estudos hemodinâmicos, a gente vê lá uma série de problemas, por exemplo, problemas associados à hemofilia, hemorragias. Você tem algum distúrbio na cascata de coagulação. Então, vários daqueles fatores envolvidos na coagulação sanguínea são dependentes de cálcio. Ou seja, vocês já entenderam que a gente não sobrevive sem níveis adequados de cálcio. Mas quem são os responsáveis por manter os níveis plasmáticos adequados de cálcio? 3 hormônios, tá? A gente tem o paratormônio, como o nome diz, é produzido na glândula paratireoide. Você já viu a anatomia paratireoide? Já, né? Então vocês viram lá que são 2 pares de glândulas que estão atrás, então na região dorsal, da glândula tireoide. Quando uma pessoa precisa fazer uma tireoidectomia, retirar a tireoide, ela não pode remover juntamente a paratireoide. Porque não ter a paratireoide é incompatível com a vida. A pessoa morre. A pessoa vai fazer o reimplante da paratireoide, tá? Vai fazer um reimplante subcutâneo, mas não me pergunte em que lugar, que sinceramente eu não sei. Mas, oi? Eu pensava que se tirasse a paratireoide, poderia viver e fazer isso. Não. A pessoa vai ter, a não ser que seja alguma causa que não possa mais reimplantar. Então, se você tem distúrbios de hiperparatireoidismo e você tenta tirar, por exemplo, 2 das 4, para ainda manter os níveis adequados, já que ela está produzindo em excesso, tá? Então, o paratormônio, ele é um hormônio produzido pela glândula paratireoide. A gente viu que a tireoide, ela tem 2 grupos de células. As células foliculares, que produzem o quê? O nome dos hormônios, pelo amor de Deus. T3 e T4. Tironina e tiroxina. E a gente tem as células parafoliculares, também chamadas de células C. C. Elas produzem o hormônio Calcitonina. Beleza. Além de eu ter
paratormônio e calcitonina, a gente tem uma vitamina que na verdade também funciona com ação hormonal. Ela é derivada do colesterol. A gente viu que o colesterol é essencial para a produção de vários hormônios. Então, os hormônios da glândula suprarrenal, aldosterona, cortisol, androgênios, estrogênio, progesterona, são todos derivados do colesterol, tá bom? O colesterol também vai ser molécula base para a síntese de vitaminas. Então, a vitamina D3 ativada, ela é produzida a partir de um intermediário do colesterol que a gente chama de 7-dihidrocolesterol. Mas o pessoal sempre diz que para a gente produzir vitamina D precisa tomar sol. Para que tomar sol vai ajudar a produzir vitamina D? Não, Renan, sabe que tu já teve essa aula é repetida. Fala, Samuel, mas para vocês é repetido. Isso aí eu já acabei de falar. Então, por que a radiação ultravioleta ela vai ser importante para a síntese da vitamina D3? Ela faz ativação na pele, ativação do colesterol de uma forma proativa da vitamina D. Ainda não, ela vai transformar na forma inativa. Ela vai ser ativada depois. Mas a enzima, ou o conjunto de enzimas, que são dois passos, que transformam esse 7-dihidrocolesterol em vitamina D3 inativa, só funciona com a luz ultravioleta. Então, na verdade, aqui na nossa pele, a gente vai ter um conjunto enzimático que vai transformar o derivado do colesterol em vitamina D3 inativada. Para que ele consiga fazer essa transformação, a luz ultravioleta é que vai fazer com que a enzima consiga converter a molécula de colesterol, tá bom? Depois que a vitamina D3 ela é produzida, ela agora precisa ser ativada. E ela vai ser ativada em duas regiões, em duas etapas, tá? Uma hepática e outra renal. A síntese de ativação agora da vitamina D3, ela é dependente de fígado e rim. Então, aqui, a nível hepático, ela vai se transformar em colecalciferol, tá? Calciferol. Quando ela chega lá na região renal, ela vai ser transformada, convertida em calcitriol. Então, o outro hormônio que vai estar associado ao metabolismo do cálcio vai ser o calcitriol, ou então chamado de vitamina D3 ativada. A Frois, por que ela chama então um alfa-25 de hidrocolecalciferol D3? Porque, vocês viram aqui dentro dos lipídios, por que é que bota todos os lipídios no mesmo grupo? Qual é a característica? Porque lipídios são várias moléculas diferentes. Eu tenho gorduras, óleos, azeites, ceras e colesterol. Tudo dentro do mesmo grupo. Qual é a característica básica bioquímica que bota eles tudo no mesmo grupo? São moléculas? São moléculas hidrofóbicas. Ácido graxo é a base que vai formar óleos e gorduras. Mas eles são moléculas apolares hidrofóbicas, tá? Se você pega e olha a molécula do colesterol, é um composto orgânico aromático, são vários anéis. Então, conforme ele vai sendo convertido em vitamina D3 e sendo ativado, você vai ter na quebra e modificação nessa estrutura cíclica do colesterol. Então, um alfa-25 significa que você tem uma modificação no carbono 25 da molécula de colesterol, tá? Então, qual é a função do calcitriol? A gente fala que precisa ter vitamina D3 em níveis adequados. Para quê? Absorção de cálcio. Lá, quando vocês tiveram o trato digestório, vocês viram que a absorção acontece, em sua maior parte, na porção intestinal, através das células dos enterócitos. Para fazer o transporte transcelular do cálcio, capturar o cálcio para dentro da corrente sanguínea, eu preciso de vitamina D3, tá bom? Então a gente está vendo aqui qual é a função da vitamina D3. E agora eu falei da calcitonina e do paratormônio, mas não disse a função deles.
paratormônio é um sensor dos níveis plasmáticos de cálcio. Ou seja, quando os níveis de cálcio caem, a paratireoide, desculpa, ela libera o paratormônio. Então ela é responsável por elevar os níveis plasmáticos de cálcio. E como é que ela faz isso? Ela faz isso fazendo reabsorção renal de cálcio, então evita que o cálcio seja eliminado na urina, tá? Ela faz de forma indireta, estimulando a ativação de vitamina D, e ela também promove, de forma indireta também, a reabsorção óssea. Então, qual é a diferença de reabsorção óssea e deposição óssea? Reabsorção óssea, eu estou retirando o mineral para liberar ele no plasma. Deposição ou aposição, estou jogando cálcio ali para formar a matriz óssea. Ou seja, o paratormônio é essencial para aumentar os níveis plasmáticos de cálcio. Seja pela reabsorção renal, seja pela absorção intestinal mediada pela vitamina D, ou ainda através da reabsorção óssea. Bora voltar aqui para a Virgínia. Virgínia tem níveis adequados de paratormônio e níveis adequados de cálcio. Mas o nível de vitamina D dela está baixo. Você já consegue enxergar porque a vitamina D dela está baixa? Ó, já tem um bom sinal aí do que possa acontecer. Mas para além da redução do estômago, o que a redução do estômago de médio para longo prazo pode causar? Por exemplo, tem estudos que mostram que todos os pacientes que fazem redução de estômago, independente da técnica utilizada, quando eu falo redução de estômago, você vai ter lá várias técnicas, tá? Acabam tendo o consumo de todo o colesterol que seria utilizado para a síntese de hormônios. Então, essas pessoas, com o passar do tempo, não têm colesterol disponível para sintetizar vitamina D. Frois, e por que o paratormônio ali e o cálcio está normal? Porque eu preciso manter os níveis adequados de cálcio no corpo. Se eu não estou conseguindo fazer a absorção intestinal de cálcio, porque eu não tenho vitamina D, eu vou tirar o cálcio de onde? Do osso. Então ela está fazendo reabsorção óssea. De que forma? O paratormônio, que está em nível adequado ali, atua lá nas células do sistema ósseo. Vocês viram lá que a gente tem, formando esse tecido conjuntivo modificado, o tecido ósseo, osteoblastos, osteócitos, osteoblastos, condrócitos e condroblastos, tá? Então formando cartilagem e osso. Quando a gente está no período de crescimento, a gente vai ter principalmente osteoblastos, que depois que a gente fica adulto, no caso que a gente vê no pé duro, que não cresce mais, você agora vai transformar os osteoblastos, tá gravando, não é processo não, em osteócito, tá? E esses osteócitos vão ser responsáveis por fazer deposição de cálcio e formar a matriz óssea. Já os osteoclastos atuam de forma inversa. Eles liberam ácido clorídrico na matriz óssea, fazendo com que a matriz óssea libere cálcio no plasma sanguíneo. Ou seja, quando eu tiver níveis adequados de vitamina D e ingestão adequada de cálcio, eu vou fazer basicamente aumentar os níveis de cálcio no corpo através de absorção intestinal. Quando não tiver isso disponível, eu vou requerer cálcio na matriz óssea. Então a paciente aqui, ela tem dores nas articulações porque ela tem o quê? Perda de matriz óssea, ela está com osteoporose. E ela está com perda de unidades dentárias porque essa reabsorção está tão progressiva que ela não tem mais o arcabouço estrutural que dava sustentação aos dentes. Ela não perdeu o cálcio do dente, ela está perdendo o cálcio na região da maxila e da mandíbula que deveriam estar
segurar o dente. Então, fechando aqui o raciocínio, a função do paratormônio do calcitriol é aumentar ou diminuir os níveis plasmáticos de cálcio? Do paratormônio aumenta e outros. Vitamina D3 aumenta também. E qual é a função da calcitonina? Diminuir o plasmático. Eu não falei ainda para você está deduzindo. Mas ele vai realmente diminuir. Então a calcitonina, ele é um feedback negativo. Então ele é um hormônio responsável por promover deposição de cálcio na matriz óssea e diminuir a reabsorção renal de cálcio. Então eles são os hormônios que atuam de forma antagônica, mantendo o fino equilíbrio do cálcio. Paratormônio e calcitriol aumentam, calcitonina diminui. A Freud, o senhor falou sobre a paratireoide, que o indivíduo não vive sem, porque vai ter um desbalanço severo nos processos envolvendo capacidade de raciocinar, bombear o sangue, se locomover e fazer coagulação sanguínea. E se eu chegar e tirar a tireoide, a pessoa não vai ter problema por ficar sem a calcitonina? Na verdade, a calcitonina é essencial no crescimento infantil, tá? Mas no adulto, o adulto consegue sobreviver sem ter muito comprometimento nos níveis plasmáticos de cálcio por causa da calcitonina, tá bom? Ô Fred, no caso de uma criança, iria precisar fazer a reposição hormonal? Oi? No caso de uma criança, ia precisar fazer uma reposição hormonal? Sim. Porque essa calcitonina ela vai ser essencial para fazer a deposição que vai permitir o alongamento e o crescimento ósseo. Tá bom? Senão aí você vai ter distúrbio no crescimento. Além disso, a falta de tireoide, a gente viu que causa qual é o distúrbio na criança? Questão de prova. Creatinose. Então vamos lá. Então o crescimento, ele vai depender de inúmeros fatores. Hormônios, dieta adequada, ausência de estresse crônico e genético. O crescimento humano, você vai ter hormônios que são necessários ao crescimento, como o próprio nome já diz, o hormônio do crescimento, o GH, tá? Ou mais a gente vai ter hormônios que são permissivos ao crescimento. Para o desenvolvimento ósseo, nervoso e tecidual normal, eu preciso não só de GH, eu preciso também de níveis adequados de outros hormônios, como por exemplo, os hormônios da tireoide e a insulina. Sem eles, o desenvolvimento infantil vai ser comprometido. Você vai ter um retardo severo no crescimento. Então aqui está só mostrando que múltiplos hormônios têm efeitos diretos ou permissivos ao crescimento. Inclusive, hormônios associados na glândula pineal, que vai estar associado ao sono, à melatonina, o eixo hipotálamo-hipofisiário, que esse ciclo todo, são todos associados à regulação hormonal e endócrina. Então, desde a produção dos hormônios sexuais, dos hormônios tireoidianos, dos hormônios da suprarrenal, vão ser todos modulados pelo eixo hipotálamo-hipofisiário. Aqui vai ter outros hormônios, tá? Por exemplo, no rim, a gente produz qual hormônio? No rim. Vocês viram lá quando vocês viram biologia celular. Mas vocês ficam na emergência quando parece que ninguém deu nada na cabeça. A gente produz lá dois hormônios que são, vocês viram, o sistema cardiovascular e vocês viram também na formação de células sanguíneas. A gente tem a renina. Para que serve a renina? Ativa a angiotensina, que vai ajudar a liberar a aldosterona, que vai absorver sódio. Também ela produz eritropoetina, que vai ser o hormônio responsável pela diferenciação das células pluripotentes da medula óssea em massa. Não sabe isso. Então você vê, na dúvida, na prova, se não souber que lugar é produzido o hormônio, chuta fígado. Fígado, se ele não produz, em algum momento passa lá. Tá bom? Então, por exemplo, o fígado não produz a renina. Você está muito bom desse Ele vai botar menina. Mas ele também serve para armazenar vários hormônios, várias vitaminas. Por exemplo, a vitamina A vai ser produzida lá, que vai virar o retinal lá na visão, não é isso?
Então você vai ter as gônadas, você vai ter a função pancreática, suprarrenal. O estômago vai produzir vários hormônios, então os hormônios da fome. Alguém lembra o hormônio da fome? Grelina. E lá no tecido adiposo você vai produzir o hormônio da saciedade. Leptina. Vamos lá. Intestino, a gente viu vários hormônios produzidos que atuam lá, no caso, incretinas, colecistocimina, secretina, que vai atuar, tá? Mas vamos focar aqui no crescimento ósseo. Então, o crescimento do indivíduo, a gente leva em consideração o crescimento em relação à estatura, o crescimento ósseo, ou em relação ao peso, que é o crescimento tecidual. O nome desse episódio aí que está passando é Bart Hood, tá? Que é mostrando aí Bart Hood, eu acho que é da Infância e Juventude, tá? Que é uma paródia do filme chamado Boyhood. Eu acho que foi daí que eu tirei. Então, o crescimento tecidual, o crescimento ósseo, desculpa, ele vai depender de hormônios e de uma dieta balanceada, contendo níveis adequados de cálcio. Então, a gente tem como fonte primária de cálcio, lá na primeira infância, a amamentação, mas também vários outros alimentos, tá? Seja laticínios, peixes, oleaginosas, também podem fornecer níveis adequados de cálcio para o crescimento do indivíduo. Então, o osso ele possui duas camadas. Ele vai ter uma porção interna viva, tá? Que é uma porção que a gente chama de trabecular. Esse trabecular quer dizer que é um material poroso, tá? E tem uma porção inorgânica externa, que é ali a matriz óssea formada de hidroxiapatita, que é fosfato de cálcio, tá bom? E o crescimento ósseo, ele vai acontecer nessa região aqui, que a gente chama de placa epifisiária, não é isso? Né? É isso. Então, como está a distribuição celular nessa placa epifisiária? Você vai ter na parte aqui da placa epifisiária a região onde eu tenho uma série de condrócitos que, conforme eles vão degenerando, eles vão abrindo esse espaço. E esses espaços que são ali preenchidos pelos osteoblastos vão fornecer ou vão liberar cálcio para permitir o crescimento do indivíduo. Então, osteoblasto e osteócito promovem deposição óssea. Osteoclasto remove. Então, os osteoblastos vão produzir enzimas e osteoide, na qual a hidroxiapatita se liga e faz a deposição no tecido ósseo. Já os osteoclastos atuam de forma inversa. Eles promovem a reabsorção óssea. E saiba que, ao longo do dia, os processos de deposição e reabsorção são contínuos. Vai depender sempre dos níveis plasmáticos que o corpo precisa atingir para que o cálcio consiga ter suas funções normais, tá? Então aqui está mostrando o osteoclasto e a forma como ele atua para poder fazer a reabsorção óssea. Então, se você olhar, aqui é um osteoclasto e eu tenho células próximas ao osteoclasto que são sensíveis ao paratormônio. O paratormônio se liga a essas células e, por meio de comunicação parácrina, estimula o osteoclasto a liberar ácido clorídrico. Vocês viram como é que o nosso corpo produz ácido clorídrico lá, né? HCl, aquela anidrase carbônica, a partir do CO2, mais uma molécula de água, por anidrase carbônica, se forma HCO3, bicarbonato e ácido, né? Vocês lembram disso de respiração, né? Liberação de ácido clorídrico no estômago. Tá. E esse ácido clorídrico, lembra, você vai ter depois o transporte facilitado do cloreto, você liberou o ácido, tá? O H+, depois libera aqui por diferença de gradiente eletroquímico, o cloreto, e aí você forma um ácido clorídrico na matriz óssea que faz aí a liberação de cálcio. Então, esse cálcio que vai ser decorrente da liberação óssea vai ser jogado na corrente sanguínea para fazer suas funções normais.